Olá, tudo bem? Hoje nós vamos continuar lendo, a carta de Paulo aos Coríntios, e hoje nós vamos estar falando do capítulo 7, que traz princípios de Deus para o casamento. É um capítulo que fala o tempo todo sobre o relacionamento conjugal, como Deus espera que nós nos comportemos diante do casamento. É claro que existem outras passagens das Escrituras que também falam, sobre o casamento. Por exemplo, Gênesis, capítulo 2, verso 18, Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. E por isso Deus decidiu fazer uma auxiliadora. Agora, a palavra auxiliadora, infelizmente, nos dias de hoje, perdeu o seu significado primário, Quando você olha para o livro de Salmos, por várias vezes o salmista usa essa palavra referindo-se a Deus, dizendo que o Senhor é o seu auxílio, ou o Senhor é a sua força. Então, quando essa palavra foi aplicada para a mulher, lá em Gênesis, está dizendo que a mulher é a sua força, que a mulher é o seu auxílio, como o Senhor é nosso auxílio, como o Senhor é a nossa força. Então, muitos maridos distratam as esposas, colocam elas debaixo dos seus pés, usam até as escrituras para dizer que é o cabeça do lar, ignorando completamente o sentido dessa palavra. Raras as vezes que a palavra cabeça do lar foi aplicada para questão de autoridade, Sim, você deve conduzir sua família dentro da baliza que Deus determinou. Qual é a baliza? Você, como líder da sua família, você deve amar sua esposa e estar disposto a morrer por ela. Você não tem que morrer pela igreja, porque Deus já morreu pela igreja, Jesus Cristo já morreu. Eu conheço homens que morrem pela igreja, mas não tira uma hora para estar com a sua esposa, não tira um tempo para estar com a sua esposa, mas vive em função da igreja. Esses irmãos estão errados, estão pecando, porque o próprio Paulo vai dizer aqui no capítulo 7 que os casados cuidam de como agradar a sua esposa e ao seu marido. Até nisso Paulo mostra a igualdade de valor entre o homem e a mulher, Então, essa é a baliza. Você existe para conduzir a sua esposa e apresentá-la perante Deus santa, perfeita, agradável, pura. E é isso que Deus vai cobrar de nós no último dia, Ele nos deu esposas perfeitas e Ele espera encontrá-las perfeitas, emocionalmente, espiritualmente, sadias na fé, por causa do seu exemplo, marido, por causa do seu serviço, porque ela viu que você estava disposto, que eu estou disposto a morrer pela minha esposa, nem sempre foi assim na minha vida, infelizmente, Às vezes eu fazia tudo para a igreja e negligenciava a minha esposa, até que um belo dia eu acordei, através da palavra do Senhor, e não, está errado. Eu tenho que morrer não pela igreja, porque Jesus já morreu pela igreja, e eu tenho que morrer pela minha esposa. Então, sendo exemplo, servindo a minha esposa, ela não terá nenhum problema de seguir minhas orientações, Quando Deus falou lá em Gênesis, que o desejo da mulher será para o seu marido e compete ele dominá-lo, dominar o quê? O desejo. Às vezes, as esposas têm desejos que não é da vontade de Deus, como Eva. Eva quis ser como Deus, queria ter o conhecimento do bem e do mal. E se Adão tivesse dominado o desejo da Eva, o pecado não teria entrado no mundo. E hoje eu e você estaríamos vivendo no paraíso, porque as pessoas iam nascer, iam crescer, as nações seriam formadas, porque essa era a vontade do Senhor desde o princípio. Mas infelizmente, Adão não dominou o desejo de Eva, o pecado entrou no mundo e toda sorte de maldade, corrupção e destruição. Por isso nós aguardamos
não só nós, mas a própria criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, quando ela mesma será redimida do cativeiro da corrupção, que a ela foi imposta por causa das nossas transgressões e dos nossos pecados, né? Então, nós devemos tomar muito cuidado quando a gente usa o termo cabeça do lar, porque a palavra cabeça, na maioria dos textos bíblicos, significa fonte ou origem de um rio. Então, a fonte da sua esposa é você, como foi Adão a fonte de Eva. Se Adão não existisse, Eva não existiria. Então, quem foi a fonte de Eva? Adão. Mas quem era a força de Adão? Eva. Quem é a minha fonte, né? Deus. Quem era a fonte de Adão? Deus. Deus criou Adão, né? Deus fez Adão ele fez um barro e soprou o Espírito. Mas quem é a fonte da Eva? O Adão. Deus tirou uma costela de Adão e você sabe que o que existe ali dentro do osso, né, é medula óssea. E Deus fez uma modificação genética, porque se Deus não tivesse feito, em vez de Eva, seria Ivo. Mas Deus fez Eva, uma mulher. E o homem ficou tão satisfeito que ele disse, uau, era isto que eu estava procurando. Lá em Gênesis, você pode ver no capítulo 2, a partir do verso 26 em diante, né? Então, quando Deus fez a mulher, não foi para que ela estivesse, se ela fosse inferior ao homem. Pelo contrário, Deus a fez a sua imagem e a sua semelhança, como fez o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Só que, depois disso, todos os homens nasceram de uma mulher, né? Ou seja, não há judeu, grego, homem, mulher, em Cristo. Todos nós somos iguais, em valor, que eu estou dizendo, em significância. Agora, nossas funções são diferentes. Desde o princípio, Deus deu ao homem o trabalho, e deu ao homem uma tarefa, e deu a Eva o poder de ser a força do homem para que ele realizasse esta tarefa, esse trabalho, fosse aquela que lhe daria força e coragem. É o significado da palavra auxílio, né? Hoje, infelizmente, como eu já disse, essa palavra está corrompida, e quando fala de auxiliadora, dá a ideia de alguém que é auxiliar de escritório, que não sabe nada, que precisa de uma orientação prévia do seu chefe para fazer alguma coisa. Não, essa é uma distorção da palavra quando se trata do marido e da mulher. A mulher deve olhar nos nossos olhos, falar de igual para igual e nos desafiar a cumprir o papel que Deus nos deu para cumprir. Agora, depois do pecado, às vezes as esposas têm desejos pecaminosos, errados, gananciosos, e nós, maridos, temos que dominar esse desejo. Mas nós, homens, também temos desejos pecaminosos e errados, e sendo nossas esposas nossa força, conforme as Escrituras, elas têm que nos ajudar a deixar esses desejos para voltarmos para o propósito de Deus para as nossas vidas. Ou seja, existimos para nos ajudar a chegarmos juntos ao céu. Só que a igreja de Corinto estava menosprezando a mulher e afirmando, né, conforme Paulo vai dizer aqui no texto, é bom que o homem não toque em mulher, ou seja, é bom que o homem não se case. Mas também existem outros textos,
Como Hebreus, né, capítulo 13, verso 14, que diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito, sem mácula, porque Deus julgará os adúlteros e os impuros. Então, Deus é contra a imoralidade sexual. O sexo só é lícito entre um homem e uma mulher casados, né? Casados. Qualquer relação sexual fora disso é pecado. Mas também é pecado estar casado e por mesquinharia não ter uma vida sexual ativa com a esposa ou com o marido. Eu não estou falando de casos que há doenças, eu não estou falando de casos que às vezes o marido trabalha fora, então ele tem que abster, né, da relação sexual por um tempo. Não, eu estou falando de casos onde a esposa usa o sexo como uma arma, o marido priva a sua esposa, e isso é pecado também, né? Fazer sexo fora do casamento é pecado, mas não fazer no casamento, salvo exceção, né? Tem algumas exceções, caso de doença, caso de trabalho, às vezes o marido viaja, trabalha fora, né? Assim, tem que abster, né? Ou em casos que o próprio Paulo vai falar aqui no livro, na carta, no capítulo 7, às vezes as pessoas decidem fazer um jejum, né, na área sexual para orar, para dedicar tempo ao Senhor. Mas mesmo nesse caso, Paulo adverte para não prolongar esse jejum, porque para que a gente não caia em tentação, né? Também no livro de Efésios, as Escrituras, né? Na verdade, Paulo está usando a imagem do casamento para falar do relacionamento de Cristo com a igreja. E ele começa no verso 21, normalmente as pessoas gostam de começar esta passagem no verso 22, que diz: mulheres, sejam submissas a vossos maridos. Só que a palavra submissão nem aparece no verso 22, na língua original. Ela aparece no verso 21. Submetei-vos uns aos outros. Ou seja, submissão é mútua. Talvez na sua versão em português está escrito: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aí no verso 22 fala como a esposa submete ao marido, como elas submetem a Cristo. Como você obedece a Cristo, minha irmã? Com raiva, xingando, de má vontade? Não, espero que não, né? Espero que você sirva a Cristo com alegria, com entusiasmo. E é dessa forma que você deve servir seu marido, com alegria, com entusiasmo, com disposição, mesmo se for alta madrugada, né? Porque é assim que você serve Jesus, não é? E depois ele fala como o marido é submisso à esposa, amando-a como Cristo amou a igreja. Então, Jesus morreu pela igreja. E nós, maridos, devemos morrer pelas nossas esposas, se necessário. Não é entrar na frente de uma bala para proteger. Isso qualquer um faz. No impulso, a adrenalina está bombando no cérebro, né? Mas morrer cada dia, deixar a sua vontade para atender a vontade da sua esposa, desde que essa vontade seja justa, santa, que não é contra a vontade do Senhor. Porque se é contra, compete você dominar. A vontade, não a esposa, a vontade da esposa. Infelizmente, as pessoas, por ler a Bíblia correndo, por ler a Bíblia já com conceitos formados, né, na sua mente, leem essas passagens e dão um significado para elas que, na verdade, não é o significado de Deus. Lembra de Caim e Abel? Deus falou a Caim: Caim, se você proceder bem, você será aceito, né? Mas se procederes mal, eis que o pecado está à porta, te compete
dominá-lo. É a mesma expressão lá em Gênesis 3, quando Deus fala para o homem dominar o desejo da mulher. O desejo de Eva foi ser como Deus. O desejo de Eva foi ter o conhecimento do bem e do mal. O desejo de Eva foi ser igual a Deus. E se Adão tivesse dominado o desejo da Eva, o pecado não teria entrado no mundo. E nós estaríamos vivendo num paraíso. Porque as nações iam existir a partir de Adão e Eva, como existe. Todos nós somos descendentes de Adão. De um só homem, Deus fez toda a raça humana. Só que nós não viveríamos no mundo corrompido, nossos corpos não seriam acometidos de doenças, de enfermidades, nós não morreríamos, né? Mas infelizmente, Adão não dominou o desejo da Eva e ele cedeu conscientemente ao capricho de Eva e o pecado entrou no mundo. E por isso que o segundo Adão, que é Cristo, está recriando a humanidade, reconciliando as pessoas por meio da fé, do arrependimento, do batismo, de uma vida comprometida com Deus após o batismo, com Ele mesmo. E Ele foi aos céus preparar um novo lar para os seus filhos e as suas filhas. Então, em Cristo, nós estamos sendo recriados para vivermos uma vida nova, aqui e agora, e no porvir, a vida eterna no céu. Depois ele fala como que os pais são submissos aos filhos, não provocando a ira aos filhos. E como os filhos são submissos aos pais? Obedecendo-os. E como os senhores são submissos aos servos? Não os maltratando. Porque os senhores também têm um senhor lá no céu. E como os escravos são submissos aos senhores? Trabalhando não para o homem, mas para Deus. Com dedicação e compromisso e responsabilidade. Então, o apóstolo Paulo está pegando a estrutura familiar para exemplificar o relacionamento entre a igreja e Cristo. Então, é um texto maravilhoso. Você sabia que Cristo, sendo nosso noivo, ele nos comprou, né? Ele pagou o nosso dote, como o judeu pagava o dote para a noiva, né? Antes do casamento. Mas ao mesmo tempo que o noivo saía da casa dos pais da noiva, comprometido já em casamento com a noiva, ele ia para preparar uma morada, né? Para que eles pudessem existir. E era o pai do noivo que dizia ao noivo: você está pronto, vai lá buscar sua noiva. Só que a noiva, ao esperar um noivo, isso levava entre 1 a 2 anos, né? Esse prazo. Como hoje, às vezes a gente casa na quinta-feira no civil, mas não leva a noiva. E aí no sábado, aí no sábado nós casamos na igreja, né? Ou na presença do Senhor. Aí sim levamos a noiva. Só que o nosso tempo é curto, 4, 5 dias às vezes, 1 dia, 2. Mas no caso do judeu não, levava 1 ano a 2 anos, porque o judeu tinha que construir a sua casa. E o pai do judeu que diria a ele: está na hora de você ir buscar sua noiva, porque você agora tem sua casa, tem sua fonte de sustento, você é responsável. Mas e a noiva? Se ela aceitasse o contrato de casamento junto dos pais do noivo, naquele primeiro dia que eles foram e fizeram um contrato de casamento, ela tomava do cálice do noivo. E não só isso, ela passava por um banho purificador, que até hoje em Israel a palavra é batismo. E ela se ornamentava, ela ficava pronta, porque ela não sabia a hora que o noivo viria. Então, ela ficava pronta, linda, maravilhosa, para que quando o noivo viesse, ela estava preparada para a união entre o noivo e a noiva. Mas o noivo, além de pagar o dote, ele deixava presente para que a noiva lembrasse dele enquanto ela estava o esperando, né? Deus fez a mesma coisa.
Deus pagou o nosso dote. O preço que Cristo pagou, não há nada nesse mundo, nem no universo espiritual, que pague. Nem no universo espiritual. Os anjos, os poderes celestiais, somente o sangue do Filho de Deus é o preço que o Pai aceita para o nosso resgate. É o sangue de Cristo que foi derramado na cruz por nós. Mas Jesus também nos deixou muitos presentes, não deixou? Ele deixou o seu Espírito, Ele deixou sua palavra, Ele deixou uns aos outros, Ele deixou uma base familiar sólida para que vivêssemos nela. Ele tem nos presenteado com tantas coisas. E quando nós olhamos para os presentes do Senhor, nós o adoramos, nós o glorificamos, nós ficamos ansiosos para que o nosso noivo venha e une conosco e nos leve para a casa que Ele está preparando no céu para nós. Mas para isso nós também tivemos que passar por um banho purificador. É no batismo que acontece a purificação dos nossos pecados. É no batismo que Ele nos sela com o penhor do seu Espírito, que é a garantia que Ele vai voltar para nos levar para a eternidade no céu. Por isso que o batismo nas águas é muito importante, não deve ser desprezado por ninguém. E quando as pessoas crerem, elas têm que ser batizadas. Quando elas arrependiam, elas eram batizadas. Quando elas confessavam Jesus como Senhor, elas eram batizadas imediatamente. Era algo natural, algo normal, né? E natural. Não era só porque as pessoas estavam fazendo, era natural e normal. Quando as pessoas criam, elas eram batizadas, porque elas entravam para dentro do perdão de Deus. Mas também nós decidimos tomar o cálice de Cristo. E eu não estou falando do cálice da ceia do Senhor no primeiro dia da semana. Eu estou falando que nós decidimos a suportar sofrimento como Cristo suportou por amor a nós. E por isso nós somos a noiva dele. Estamos dispostos a perder esta vida por causa de Cristo, nosso Senhor. Então, existem muitas passagens nas Escrituras que falam sobre o casamento. Mas em 1 Coríntios, capítulo 7, Paulo vai tratar de alguns pontos bem detalhados sobre a estrutura familiar. Lá em Gênesis, disse Deus, depois que ele apresentou Eva a Adão, ele disse: deixa o homem, seu pai e sua mãe. Então o princípio de Deus para o casamento começa com o deixar. Deixar pai e mãe para unir a sua esposa ao seu marido, tornando-se uma só carne com ele ou com ela. Muitas pessoas querem o casamento, mas não querem deixar seus pais, querem viver às custas de seus pais, não só financeiramente, como emocionalmente, espiritualmente. Não, tem que deixar seus pais. Agora, sua família é sua esposa e mais tarde os filhos, quando eles vierem. Seus pais, você os deixou para unir a sua mulher, tornando uma só carne com ela. Agora, as Escrituras nos ordenam a honrar nossos pais e nossas mães. O que isso significa? Honrar é sustentar, principalmente quando eles não têm recursos ou condições de sustento. Não adianta você trazer oferta para a casa do Senhor e você deixa sua mãe ou seu pai passar por necessidade. Isso é hipocrisia. Não adianta você negligenciar sua família, agora estou falando da sua esposa, dos seus filhos, e dedicar todo o seu tempo a Deus, à igreja. Na verdade, você não está dedicando. Você está o insultando, como eu já o insultei, negligenciando a minha família, em nome de Deus, em nome da igreja.
Eu não sou um santo falando para você. Eu já caí nessa loucura de viver a igreja 24 horas, negligenciando a família. E como eu gostaria que os professores da Bíblia, os pastores, os evangelistas, tivessem a coragem de falar dos seus erros, dos seus pecados, para mostrar para as pessoas que eles não são super-heróis, nem semideuses, que são homens, que às vezes por um entendimento errado, acaba cometendo erros que podem ser incorrigíveis. Graças a Deus que teve compaixão de mim e eu pude voltar e não perder minha família. Mas eu tive que deixar congregações inteiras e focar só numa congregação. Antes eu servia 3 igrejas ao mesmo tempo. Betim, centro de Belo Horizonte. Eu era o evangelista e o pregador todos os domingos da igreja do centro de BH. A igreja de Contagem. E minha esposa me acompanhando, meus filhos no ombro, não tinha carro. Era o tempo todo. Até que eu percebi que não devia ser assim. Porque eu estava negligenciando meus filhos, minha esposa. Então, eu deixei uma liderança em Contagem. Como evangelista, eu instituí o primeiro presbitério na igreja do centro. E fiquei em Betim. E mesmo em Betim, eu ainda tive que lutar anos da minha vida para me desprender, né, desse erro e voltar minha atenção para minha esposa, para meus filhos. Graças dou a Deus. Hoje meus filhos são fiéis ao Senhor, minha esposa é fiel ao Senhor, eu sou fiel ao Senhor, meus filhos não se perderam, um deles é casado, a sua esposa é cristã, é fiel ao Senhor, minha filha não é casada ainda, mas teme ao Senhor, ela trabalha, estuda, né, no temor do Senhor. E hoje eu e minha esposa estamos honrando nossos pais, porque eles estão numa idade que eles não têm mais condições, nem física, nem financeira. Então, nós estamos honrando como o Senhor mandou. Mas no início, nós tivemos que deixar nossos pais para formar nossa família. Geograficamente, emocionalmente, financeiramente, espiritualmente. Porque essa é a base da família que Deus estabeleceu lá no início da criação. Deixa o seu pai, deixa a sua mãe, une a sua mulher, tornando uma só carne com ela. E aí, falado isso, né? Voltando então para o texto de 1 Coríntios, vamos ver algumas coisas que o apóstolo Paulo vai falar. Primeiro, a igreja está dizendo, é bom que o homem não se case. Aí Paulo vai responder, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada um seu próprio marido. Tá vendo? Por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, cada uma tem o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa conceda ao marido o que é devido. Ou seja, você vê uma igualdade aqui. O marido, as Escrituras nos dão princípios, o que nós temos que dar às nossas esposas. A Bíblia fala que nós temos que proporcionar felicidade à mulher que nós tomamos como esposa. A Bíblia diz que nós devemos prover o alimento, as vestimentas, os direitos conjugais, né? A Bíblia também diz para a mulher o que ela deve fazer. Manter um espírito calmo, manso, tranquilo e através do seu exemplo, através do seu serviço, através da sua dedicação a Deus, seus maridos que ainda não são cristãos converterão ao Senhor e os que são serão fortalecidos na fé. Ou seja, você vê obrigações
dos dois lados, né? E ele está dizendo no verso 4, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. Também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Tá vendo? Quem é dono do meu corpo? Minha esposa. Quem é dono do corpo da minha esposa? Eu. Né? E às vezes as pessoas estão dizendo, eu sou dona do meu corpo, eu faço o que eu quero. Se você é casado, você não é dona, não. Quem é dono do seu corpo é seu cônjuge, né? E você não pode fazer com ele o que você bem entender, né? Porque ele pertence ao seu cônjuge. E aí disse no verso 5, não vos priveis uns aos outros, tá vendo? Então o homem não deve privar a sua esposa do relacionamento sexual, nem a esposa deve privar o marido do relacionamento sexual. Salvo, ele vai falar, por mútuo consentimento. Então há um acordo entre os dois, por algum tempo, para dedicar-vos à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Então, o casal casado deve ter uma vida sexual ativa. Quando um priva o outro, você está colocando, né, você que está privando, o seu cônjuge numa situação de adultério, numa situação de corrupção, né, sexual. Você está empurrando ele ou ela para uma situação imoral. Jesus falou isso. Se você deixar sua esposa para casar com outra, você coloca a sua esposa numa situação de adultério e você mesmo está em adultério. Porque você deixou sua esposa para casar com outra. Você está em adultério, mas você também deixou sua esposa numa situação de adultério. Aqui, Jesus não está tratando de algumas exceções que ele abordou sobre a questão. Que Paulo também vai abordar aqui algumas exceções que Jesus não abordou. Mas eu não estou entrando nessas exceções. Eu tenho um material que já foi divulgado aí nas redes sociais sobre casamento, divórcio e recasamento. Então, você pode entrar nas redes sociais, são, se eu não estou enganado, umas 7 lições, passando por toda a Bíblia, para que os irmãos possam entender aquelas passagens bíblicas, né, sobre o assunto. Então, não vou repetir aqui porque já tem um material próprio para isso, né? E por que há divórcio hoje em dia? Porque as pessoas estão se privando umas das outras por causa da dureza de coração, a incapacidade das pessoas de perdoar, porque os casais estão jogados e não tem ninguém para conversar com eles. Eles também são arrogantes, os jovens casais que não procuram ajuda aos mais velhos para se guiar, se orientar de acordo com a palavra de Deus. Então, não estou poupando aqui ninguém, né? Nem a mim mesmo, nem a ninguém. Porque só o Senhor é Deus. E todos nós somos pecadores. Cale-se toda boca nessa matéria. E todo mundo se declara culpado perante Deus. Somos pecadores, né? E necessitamos desesperadamente da graça de Deus nas nossas vidas. É interessante, o profeta Isaías, no capítulo 50, eu nunca citei essa passagem antes para falar sobre a questão do divórcio, nem no meu material sobre divórcio e casamento, divórcio e recasamento, eu citei porque Deus deu carta de divórcio a Israel. Está lá em Isaías 50. Ele pergunta aos filhos de Israel, cadê a carta de divórcio que eu dei para sua mãe? Para uma geração antes daquela. E por que eu a dei? Diz o Senhor. Porque ninguém veio falar comigo.
Incrível, né? Talvez você diria que Deus deu carta de divórcio a Israel por causa da traição de Israel com outros amantes, com outros deuses, né? Ou com seus amantes. Não outros, porque Deus não era amante, né? Deus era o marido legítimo de Israel. Talvez você diria isso. Mas não é isso. Porque no capítulo 1 de Isaías, Deus está chamando o povo para conversar com ele. E Deus fez uma promessa, mesmo que seus pecados sejam como o carmesim, como a escarlate, eu os tornarei mais branco do que a neve. Só que ninguém se apresentou para conversar com Deus. E por isso Deus deu carta de divórcio. Ele deixou claro lá em Isaías 50. Por que eu a dei? Porque ninguém veio falar comigo. Sabe por que há divórcio hoje em dia? Porque ninguém está falando com os casais. E eu não estou falando de reunião de casais. Eu não estou falando de encontro de casais. Eu estou falando de pastores que pastoreiam os casais. Eu estou falando de missionários que pastoreiam as famílias. Eu estou falando de evangelistas que pastoreiam os casais, que cuidam dos casais. Eu não estou falando de um encontro de casal. Normalmente esses encontros não ajudam muito. Eu estou falando de pessoas maduras, casais maduros, cuidando de casais jovens, falando, para que não haja uma quebra da aliança entre o jovem e a jovem, entre o moço e a moça. Depois você lê o texto de Isaías 50 e leia o capítulo 1. Por que Deus não destruiu Israel quando Deus os tirou da terra do Egito? Deus estava pronto para destruir. Mas por que Deus não destruiu? Porque Moisés falou com Deus. Moisés disse a Deus: Senhor, as nações vão dizer que o Senhor tirou o povo do Egito para destruí-lo no deserto. E porque Moisés falou com Deus, Deus não destruiu Israel. E porque ninguém falou com o Senhor, Deus deu carta de divórcio a Israel. Se alguém tivesse falado, Deus não teria feito. Hoje é a mesma coisa. Por que está havendo tanto divórcio nas igrejas? Porque os casais não estão sendo pastoreados pelos pastores, pelos missionários, pelos evangelistas, pelos pregadores. Não estão. E se você tem feito, eu te peço perdão. Mas olhe para o seu próprio ministério e veja se você tem acompanhado. Eu não estou falando se você tem feito encontro de casais. Eu estou falando se você tem acompanhado diariamente, semanalmente, mês a mês, ano a ano, os casais que estão casando. Por isso, infelizmente, porque ninguém fala com eles, eles acabam divorciando. Ninguém fala com eles que o perdão é a arma poderosa de Deus para manter unido o casal. O perdão que cobre multidões de pecados. O amor que cobre multidões de pecados. E não apenas um pecadinho. Desculpa a minha expressão. Porque ninguém está falando. Paulo falou à igreja de Corinto: por causa da imoralidade é melhor que cada um tenha sua esposa, cada um tenha seu marido. Falou à esposa: não prive seu marido. Falou ao marido: não prive a sua esposa. Falou à esposa: seu corpo não te pertence, pertence ao seu marido. Falou ao marido: seu corpo não te pertence, pertence à sua esposa. Ele falou: não abstenha por muito tempo da relação sexual, para que vocês não sejam tentados. Paulo falou. Estamos falando? E aí Paulo está dizendo: isso vos digo como concessão, não por mandamento. O que Paulo vai dizer como concessão e não mandamento?
Quero que todos os homens sejam como eu. Paulo era solteiro e Paulo preferia que todos os irmãos fossem solteiros. E ele vai falar mais tarde aqui nesse capítulo porque, no entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. E aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecesse no estado em que também eu vivo, ou seja, livre de mulher, livre de homem, sem preocupações, né, que nós como casado temos de cuidar das nossas famílias, né, de viver para o bem da esposa, para o bem do marido, e isso realmente é uma preocupação. Mas Paulo vai dizer no verso 9, caso porém não se domine, que se case, porque melhor é casar do que viver nas chamas do inferno. A palavra aqui é geena, inferno. Então é melhor casar do que viver nas chamas do inferno. Aí no verso 10, Paulo lembra a instrução do Senhor Jesus, quando ele disse, ora aos casados, ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não separe do seu marido. Porém, se ela vier a separar, que não se case, ou que reconcilie com seu marido. Está vendo aqui? Não houve o elo de uma só carne quebrado. Paulo está dizendo, esposa, não deixe o seu marido. Até colocando a mulher numa posição que, na cultura judaica, na cultura secular, não tinha. Ele falou para a mulher primeiro, ó, mulher, não deixe o seu marido. Mas se vier a deixar, que não se case. Ou se pensar em casamento, reconcilie. Por quê? Essa separação aqui não teve a infidelidade sexual do marido, não teve a infidelidade sexual do seu cônjuge. Não houve essa infidelidade. Não houve a quebra de uma só carne. 2, uma só carne. 3, não dá uma só carne. Dá abominação ao Senhor. Dá algo rejeitado por Deus. Então, e ele fala agora ao marido, e que o marido não aparte da sua mulher. Tá vendo? Porque não houve quebra da aliança aqui. Então, mas Deus, há situações tão complexas que às vezes a mulher precisa deixar o marido. Às vezes o marido precisa deixar a esposa. Não é que Deus quer isto. Ele deixou claro, eu não quero isto. Mas se fizer, não case. Porque se você casar, você vai estar em adultério. E os adultos não entrarão no reino de Deus e nem terão parte comigo. Porque Paulo aqui não está tratando a exceção que Jesus tratou lá em Mateus 29. Perdão, Mateus 19. Simplesmente, às vezes a coisa se tornou tão complexa, tão complicada, que a esposa deixou o marido. Então, Deus aceita, desde que ela não se case. Ou o marido deixou a esposa, Deus o aceita, desde que ele não se case. Porque aqui Paulo não está tratando as exceções que Jesus tratou, que as Escrituras tratam sobre a questão. Que no curso que eu fiz, nas aulas que eu dei, você vai ver as exceções lá. Então, olha lá no YouTube, nos nossos canais, casamento, divórcio, recasamento, por Giovanni Vantuil de Almeida, e você vai ter, talvez, uma visão ampliada sobre a matéria. Eu não sou a voz final sobre a matéria, mas talvez sua visão pode ser ampliada sobre a questão. Aí Paulo vai dizer agora, aos mais digo eu, não Senhor, não é a opinião de Paulo, ele está falando que Jesus não tratou desses assuntos, porque Paulo recebeu o Evangelho diretamente da parte de Cristo, então ele, por ser apóstolo, por ter o Espírito Santo, ele falava por inspiração, ele falava pelo poder de Deus. Mas Jesus não tinha tratado em seu ministério terreno, pelo menos não foi registrado, né, no Evangelho, relatado por Mateus, Marcos, Lucas e João, que Jesus tinha abordado essa questão. Então, por isso que Paulo está tratando essa questão. Se algum irmão tem mulher incrédula e essa consente em morar com ele, não abandone.
E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixa o marido, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas, se o descrente, se o incrédulo quer apartar-se, que se aparte. E Paulo está dizendo, em tais casos de abandono por parte do incrédulo, não é por parte do crente, não é por parte do discípulo, mas por parte do incrédulo. O irmão, a irmã não está sujeito à servidão. Eu estou sujeito à servidão do casamento. Qual é a servidão? Às vezes as pessoas têm a ideia que casamento é um paraíso. Não é não. Casamento é bom e seria perfeito se não houvesse entrado o pecado no mundo. Mas o pecado entrou. E no casamento nós passamos por dificuldades, por provas, por tribulações. E se nós não somos homens maduros, mulheres maduras, nós não suportamos. Portanto, você que ainda é solteiro, não busque a metade da laranja, como o poeta pagão diz. Procure uma pessoa completa, madura, espiritual, amorosa, sábia. Seja amoroso, espiritual e sábio. Porque se você quer, você tem que ser para o casamento. Mas, então, se sua esposa é incrédula, você não tem que preocupar com isso, ela consente. Porque o casamento é uma instituição divina e não deve ser desmanchada em nome de Deus. Em nome da religião. Não. Mas se o incrédulo quer apartar, que se aparte. Nesse caso, o irmão e a irmã não estão sujeitos à servidão. Eu estou ligado à minha esposa enquanto ela viver. Ela morrendo, eu fico desobrigado. Mas nesse caso, o irmão ou a irmã que foi abandonado pelo incrédulo, ele não está mais sujeito à lei do casamento. Ele está livre. E aí as Escrituras disse para os homens e mulheres cujos cônjuges são incrédulos, pois como sabe a mulher se salvará o marido, ou como o marido sabe se salvará a sua mulher? Ande cada um segundo o Senhor lhe tenha distribuído, cada um conforme Deus tem chamado. Ou seja, Paulo agora vai usar algumas situações legítimas, legais e morais da época para ilustrar o que ele está falando sobre casamento. É assim que ordena em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. Só que Paulo não está tratando aqui sobre a circuncisão. Ele está tratando sobre casamento. Então você está casado, não desfaça o casamento. Está solteiro, não case. Agora, se você casar, você não peca. Paulo vai falar isso daqui a pouquinho. Porque ele está dizendo, a circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também nada é. Mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Então, se você está casado, não desfaça. Se você não está casado e tem o dom de não casar, fique solteiro. Você vai ficar livre de muitas preocupações, de muitas tribulações por estar casado. E aí Paulo continua. Daqui a pouquinho Paulo vai dizer, olha, os casados vão viver como se não fosse. E ele vai falar por quê. Havia um contexto específico aqui de perseguição romana e que muitos tinham suas esposas arrancadas dos seus lares. Eles estavam casados, mas é como se não fosse. Muitos maridos foram arrancados das suas casas. Está casada, mas como se não fosse. Ou seja, o que importa é guardarmos as ordenanças de Deus. Verso 20. Cada um permaneça na vocação
em que foi chamada. Ele falou, eu gostaria que cada um fosse como eu, mas nem todo mundo tem esse dom. Então, se você não consegue se dominar, é melhor você casar e ter seu cônjuge. Foste chamado sendo escravo? Não te preocupe com isto, mas se ainda pode tornar-te livre, aproveita a oportunidade. De novo, ele está tomando uma coisa que era legal, moral, ética. A escravidão era totalmente diferente do que nós vimos no nosso mundo. Apesar que havia senhores maus também, mas havia uma legislação que dizia que se o senhor ferisse o olho do escravo, o escravo seria livre por causa do seu olho. E existem outras regras de liberdade para os escravos. Então, hoje, infelizmente, nós vivemos num mundo violento. Não é novidade, porque o mundo sempre foi violento. O mundo antigo foi destruído por causa da violência. Deus odeia o homem violento. Deus odeia. E, infelizmente, a violência está instaurada em muitos lares. E se seu marido está te espancando, está te batendo, ou vice-versa, porque existe também mulheres extremamente violentas e agressivas que espancam seus maridos. Então, nesse caso, você pode se livrar, porque essa pessoa não é marido, não é esposa, são criminosos. Você pode fazer uma denúncia pública, levá-los para a prisão e você está livre desta situação. Agora, porque Paulo vai dizer, né? Agora, se você foi chamado livre, lembre-se, você é escravo de Cristo. Então, nós estamos sujeitos às ordenanças de Cristo. Nós estamos debaixo do jugo de Cristo, do fardo de Cristo. Às vezes as pessoas acham que não há um fardo, que não há um jugo para seguir Jesus. Mas existe, Jesus falou. A diferença é que o fardo de Jesus é suave, é leve. Seu jugo é suave, seu fardo é leve. Mas que existe um fardo? Existe. E você jovem tem que suportar o seu fardo. Você marido tem que suportar o seu fardo. Você esposa tem que suportar o seu fardo. Se tornar cristão não é uma blindagem para vivermos de qualquer jeito ou abusando da graça do Senhor. E aí Paulo continua: irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Está casado? Não desfaça. Está solteiro? Você tem a opção de não fazer, mas se você não aguenta, então case. E aí então Paulo vai passar a falar para as virgens, os solteiros que não foram casados, né? Estão solteiros, virgens, dentro do lar, debaixo da autoridade dos seus pais, que também é uma doutrina bíblica, mas também rejeitada por muitos. O pai, a mãe, tem autoridade sobre os seus filhos. Essa autoridade também foi demarcada por Deus. Pais, não provoque a ira a vossos filhos. Né? Foi também demarcada. Nós não podemos usar da nossa autoridade além do limite que o Senhor nos deu. Nem como marido, nem como pais, nem como pastores da igreja. Deus demarcou a autoridade dos pastores. Vocês, 1 de Pedro, capítulo 5, ele disse: não faça minha obra de má vontade, não faça minha obra dominando sobre o rebanho, não faça minha obra por dinheiro. E esta é a demarcação do Senhor. E se você está fora desse parâmetro, olha, arrependa e volte para o parâmetro de Deus, porque senão ele te visitará e não será para tomar um cafezinho, será para juízo. E ele continua então dizendo:
Com respeito às virgens, não tem um mandamento do Senhor, ou seja, Jesus não tratou, não abordou esse assunto no seu ministério com os apóstolos. Então, Paulo está recebendo uma revelação do Espírito sobre o assunto e ele está trazendo à tona para nós. Porém, dou minha opinião, não era opinião pessoal de Paulo, mas Paulo está dizendo, eu estou dizendo, tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel, considero por causa da angustiosa situação presente. Então, por causa da situação presente, que era difícil, Paulo estava encorajando os irmãos a não se casarem, serem como ele, mas dizendo ao mesmo tempo, se você não dá conta, então case, você não peca se casar, se você pode se livrar do jugo, porque seu marido se tornou violento, abusivo. Então, aproveite essa oportunidade. Se o descrente te abandonar, então, deixe ele ir. Então, havia uma situação angustiosa. Ser bom para o homem permanecer assim como está. Está casado? Não procure separar-te. Está livre de mulher? Não procure casamento. Mas se te casares, com isso não pecas. E também se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne. Então, Paulo não fala que o casamento é um paraíso. Ele fala que de tempos angustiosos. E ele vai dizer mais, né, referindo a esse tempo. Isso, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia, o que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, mas também os que choram, como se não chorassem, os que se alegram, como se nada possuíssem, os que se alegram, como se não se alegrassem, os que compram, como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo, como se dele não usasse, porque a aparência deste mundo passa. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupação. Quem é casado, cuida das coisas. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor e como agradar o Senhor. Então, a vantagem de ser solteiro, você vai cuidar dos negócios do Senhor e de como agradar o Senhor. Onde estão os nossos jovens solteiros cuidando das coisas do Senhor? Aos casados, mas os que se casou, Paulo disse, cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor. Então, a mulher solteira, a viúva, as jovens, cuidam das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar o marido. Qual é a missão do marido? Agradar a esposa. Qual é a missão da esposa? Agradar o marido. Você só vai aborrecer sua esposa, você só vai aborrecer seu marido, se ele ou ela estão querendo algo que é contra a vontade do Senhor. Caso contrário, sua missão como casado é agradar sua esposa. A minha missão é agradar minha esposa. Lembra que eu te falei que nem sempre foi assim? E se eu não tomo cuidado, eu volto para as velhas práticas de cuidar da igreja, esquecendo da esposa. Talvez você está nesse pecado hoje, você pode arrepender e pode voltar para os interesses da sua esposa, do seu marido, de viver para agradá-los. Porque fazendo isso, você agrada o Senhor. Se você negligencia os seus, você é pior do que o incrédulo. E eu já fui pior do que o incrédulo dentro da igreja. Porque não cuidava da família. Mas Deus não só me chamou ao arrependimento,
como me deu a oportunidade de voltar para minha família. Eu nunca saí, eu estou dizendo de voltar minha atenção para as necessidades da minha esposa, dos meus filhos. E hoje, graças a Deus, se não fosse Jesus Cristo, minha família estaria destruída. Mas por causa dele, hoje eu tenho uma esposa maravilhosa, meus filhos são maravilhosos, piedosos, tementes a Deus, amam o Senhor, coopera, né, com a obra de Deus. Ou seja, foi Deus que fez esse milagre na minha vida. Talvez você não lutou com esse problema, talvez só eu tive esse problema na minha vida, né? Parece que tudo de ruim só acontece comigo e na congregação em Betim. Parece que nenhuma igreja tem esses problemas e nenhum pregador tem esses problemas. Parece que só eu e a congregação em Betim, mas tudo bem. A graça de Deus superabundou onde o pecado reinou. Abusaremos da graça para que o pecado... De jeito nenhum. Eu não fiz aquilo querendo destruir minha família ou... De jeito nenhum. Eu queria o bem da igreja, queria o bem das pessoas. Acabei trazendo problemas, né? Em vez de ser uma bênção, pelo menos no momento da minha vida, tornei maldição. Mas esse tempo já é passado. Mas eu estou compartilhando para os irmãos, para encorajar você também a compartilhar seus fracassos, seus pecados, porque esta é a vontade de Deus, para que nós sejamos curados e restaurados. Então Paulo continua dizendo, digo em favor de vossos próprios interesses, não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite a consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Entretanto, se alguém julga que trata sem decoro a sua filha, estando já a passar-lhe da flor da idade e as circunstâncias o exigem, faça o que quiser, não peca, que se casem. Todavia, o que está firme no coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre o seu próprio corpo, ou seu próprio arbítrio. Então, nós somos senhores do nosso arbítrio e nós podemos colocá-lo debaixo da nossa vontade ou da nossa autoridade. Interessante isso. Isso bem firmado no seu ânimo, para conservar virgem a sua filha, bem farás. E se assim quem casa a sua filha virgem, faz bem, né? Mas aquela moça virgem que não casa, faz melhor, porque ela vai cuidar das coisas do Senhor e não vai ter que viver para agradar o marido. E ela está desimpedida para servir ao Senhor, de se santificar, não só na alma, na mente, mas também no corpo. E aí Paulo encerra essa sessão dizendo, a mulher está ligada ao marido enquanto ele vive. Contudo, se falecer o marido, ela pode casar com quem ela quiser, mas somente no Senhor. Ou seja, se você é viúva e quer contrair novas núpcias, tudo bem. Mas a baliza é com alguém que ama e teme e obedece o Senhor. Todavia, será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião, e penso que também eu tenho o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Paulo está dizendo, olha, eu penso que eu tenho. É claro que Paulo tinha, né? Ele demonstrou ter o Espírito Santo, né? Ressuscitando mortos, curando os enfermos, expulsando demônios, como os demais apóstolos receberam do próprio Cristo este poder. Paulo também recebeu esse poder, né? Ele fala das credenciais do apóstolo,
dos apóstolos verdadeiros de Cristo, e Paulo tinha essas credenciais. Portanto, meus irmãos, meus amigos, espero ter abençoado a sua vida, desafiado você a olhar para a sua própria vida, se você está casado, se você realmente está cuidando e zelando da sua esposa, dos seus filhos, porque senão você é pior do que um incrédulo, você é um hipócrita. Foi isso que eu fui por um tempo na minha vida, pior do que um incrédulo, hipócrita. Mas eu me arrependi de tais pecados e tenho uma família hoje abençoada. Sem ela, eu não poderia ser presbítero da igreja do Senhor. Sem meus filhos obedientes ao Senhor, eu não poderia pastorear o rebanho de Deus. Então, da mesma forma que Deus sempre chamou os povos, as nações, as pessoas ao arrependimento, Ele também tem me chamado, tem chamado você, para que nós possamos ter lares que glorificam a Deus, onde o marido vive para agradar a esposa, onde a esposa vive para agradar o marido. Fazendo isso, os dois agradam ao Senhor. Que Deus te abençoe e até a próxima aula.